Quando nós ficamos cansados, nós perdemos a alegria e a capacidade de desfrutar. Quando as coisas demoram mais tempo do que o que nós estávamos à espera, nós ficamos cansados. É como aquele elefante que alguém lhe colocou uma pena em cima e o elefante caiu. Um elefante desse tamanho cai com uma pena. O problema não foi a pena. Às vezes nós somos aquelas pessoas que enfrentamos tudo e todos, pois alguma coisa que não estávamos à espera acontece. Nós desabamos e caímos. E essa é uma estratégia do inimigo, nos colocar para baixo, nos desanimar, nos frustrar. Desânimo é uma doença terrível, porque ela é universal. Toda a gente fica desanimado. É uma doença recorrente, mas é uma doença contagiosa. Porque quando eu estou desanimado, consigo desanimar quem está à minha volta. Desânimo leva-nos a ficar deprimidos, leva-nos a ficar revoltados, pode-nos levar a murmurar, a criticar, a largar a luta a 2 passos da vitória. Não desesperes e não desistas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Vai haver alturas que nós ficamos cansados, independentemente se tu estás a ver resultados ou não. Eu disse assim: não nos cansemos de fazer o bem. Porquê? A colheita virá. Podes não estar a ver, podes não estar a desfrutar dela agora. A palavra de Deus diz que é mais cedo ou mais tarde, se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos, a colheita virá. Então, quando ele está a dizer não nos cansemos, ele não está a dizer que o cansaço não virá. O que ele está a dizer é: não abraces, não o agarres, não o aceites. Vale a pena sim, porque a colheita virá. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ou seja, não deixe esses pensamentos de derrota, de desânimo, de desistência dominarem a tua vida. Porque se deixarmos que esses pensamentos dominem a nossa vida, esses pensamentos vão fazer escoar a nossa força, vão nos enfraquecer. Precisamos aprender a combater esses pensamentos com a palavra de Deus. Davi e os seus homens tinham vindo de uma batalha, estavam cansados. E quando eles vão entrar na sua cidade, a cidade foi roubada, queimada, os seus bens destruídos, as suas famílias raptadas. Depois de um dia difícil, estes homens habituados a guerrear, a enfrentar o perigo, a morte, choraram. Davi se angustiou muito porque Davi é um com eles. Uma das maneiras erradas de lidarmos com as frustrações é culpar alguém. E todos estes homens viraram-se para Davi e apontaram-lhe o dedo. E este é um dia mau para Davi. Eu podia dizer assim: Senhor, estou cansado. 13 anos antes, há uma promessa de Deus sobre a vida de Davi. A primeira coisa que ele vai fazer é aturar Saul. A seguir foi dar um lanche aos irmãos. Ele enfrentou o Golias, enfrentou a morte. Vai para o palácio do rei. O rei ficou com inveja e a partir daí começou a persegui-lo e a querer matá-lo. Então a vida de Davi depois tem sido sempre a fugir para não morrer. Davi foi buscar esperança. Onde se pode encontrar esperança? Em Deus. E nós precisamos de encher o nosso coração de esperança através da palavra de Deus. A palavra de Deus traz esperança ao nosso coração. A minha vida não vai terminar aqui. Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. E Ele fortaleceu-se no Senhor. Ele lembrou as promessas de Deus sobre a sua vida. Não aceite esses pensamentos de desânimo. Não aceite esses pensamentos de cansaço. Porque nós não vamos cansar de fazer o bem. Porque a seu tempo vamos ceifar. Se não houvermos desfalecido. Que nós possamos nesse dia mau levantar os nossos braços para o céu e dizer: Deus, Tu continuas no controle e os meus olhos continuarão em Ti. Fé na palavra de Deus, fé naquilo que
Deus prometeu, fé naquilo que Deus é. Ele é amor. Ele diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei, eu estarei contigo todos os dias. Por isso Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem. Porquê? Porque vai haver alturas na nossa vida que nós vamos pensar, não vale a pena ser fiel, não vale a pena ser íntegro. Não nos cansemos, porque a vitória virá. Este esperar no Senhor não significa ficar passivo. É algo ativo. As tuas promessas têm o teu sim e o teu amém. Eu sei que tu és um Deus que não és homem para que mintas, nem filho do homem para que te arrependas. Porventura prometeria ao Senhor e não o cumpriria. É um esperar com uma atitude de confiança. É um esperar com uma atitude de certeza. É um esperar com uma atitude de dizer, Deus é aquele que não falha. Ele está comigo em todo o tempo, em qualquer circunstância. Não só Davi se fortaleceu no Senhor, buscou ao Senhor. Davi foi e fortaleceu-os. Davi foi e encorajou-os. Davi foi e disse, Deus é connosco, vamos lá. E trouxeram as mulheres, e trouxeram os filhos, e trouxeram tudo aquilo que lhes pertencia. Porque Deus é com eles. Se Deus é com eles, Deus é contigo também. Não desistas. Não nos cansemos de fazer o bem. Uma das coisas interessantes é que 3 dias depois, Saul vai para uma guerra, morre e Davi é coroado rei. Olha, se Davi desiste ao fim de 13 anos de caminhada, obstáculos, e só faltava 3 dias. Eu não vou desistir. 3 dias depois, o propósito de Deus, a promessa de Deus se cumpriu na vida daquele homem. Aquilo que Deus prometeu para a tua vida, Deus vai cumprir. Claro que durante estes 13 anos, ele teve que lidar com o cansaço das lutas, das batalhas. Teve que lidar com os seus próprios pensamentos de desânimo, de frustração. Mas temos que superar isso como? Com a palavra de Deus. Vou encher o meu coração de esperança. E essa esperança vem da palavra de Deus. Fala de um homem chamado Elias. Elias foi um profeta num tempo também complicado. O rei Acabe e a mulher dele, Jezabel, só faziam o que era mauzinho. Mas ele era um homem de fé, ele era um homem determinado. E lá no Monte Carmelo desafiou 400 profetas de Baal. O Deus deles não respondeu, o Deus de Israel respondeu. E aqueles 400 profetas de Baal foram mortos. Ele foge para o deserto. A vida acabou. Senhor, já chega, estou cansado. Leva a minha vida. E um anjo lhe tocou. Sabe o que é que o anjo estava a dizer àquele homem? Cuida de ti, rapaz. Com a força daquela comida, caminhou mais 40 dias até ao propósito que Deus tinha a seguir para ele. Sabe que às vezes qual é a coisa espiritual que o anjo, se aparecesse hoje, diria a alguns de vocês? Cuidem de vocês mesmos. Descansa e alimenta-te. Aprenda a descansar. Aprenda a cuidar de ti. Nós, seres humanos, temos 3 partes. Parte física, parte emocional e a parte espiritual. E todas as 3 são importantes. É importante descansar, é importante se alimentar, é importante cuidar do teu corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo só pode trabalhar através de ti, se cuidares desse corpo. Outra coisa que precisamos é aprender a desfrutar tempo em família. Deus criou o universo e ao 7º dia descansou. Não é porque precisava, é porque criou um princípio para cada um de nós. Quanto mais tu aprendes a desfrutar da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, de convívio, de um bom ambiente com amigos, de tempo de relaxamento, de desporto, de qualquer coisa que tu gostes, mais criativo e produtivo tu vais ser no teu trabalho. Precisamos de aprender a ouvir o nosso corpo, porque ele dá sinais várias vezes. Mas Deus nos criou 3 partes: física, emocional e espiritual. Quando as 3 estão em equilíbrio, então nós podemos atingir tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida.